Irmãos, a paz do Senhor, vamos à palavra de Deus. Deixa eu só dar um esclarecimento aqui. Nós estamos trazendo a mensagem no YouTube, mensagens pequenas, mas houve uma flexibilização da prefeitura. Nós estamos reunindo na igreja, tá bom? Todos os irmãos que quiserem vir para a igreja, nós estamos reunindo aos domingos. Ou você vem das 9h30 às 10h30 da manhã, ou você vem no nosso culto da noite, que é das 18h30 até as 19h30, tá bom? Geralmente essa palavra é para aqueles que ainda não podem vir na igreja, é grupo de risco, ou tem algum parente que é grupo de risco, não pode vir para a igreja. Essa palavra é para você e também para aquelas pessoas que não são membros da igreja e que gostam, são simpatizantes da palavra de Deus e querem ouvir uma palavra, então é para você. E hoje a palavra é em Gênesis capítulo 21, o versículo 19, que vai contar a história de uma mãe chamada Agar e do seu filho. Gênesis 21, 19 diz assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu a beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Esse texto que nós lemos começa com uma tragédia de uma mulher chamada Agar, que era escrava de Abraão e de Sara, e que tem um filho com Abraão, mas depois a esposa de Abraão a rejeita, pede para que o marido a expulse de casa, e ela sai da casa de Abraão com seu filho. Na época, talvez Ismael tinha no máximo 12, 13 anos de idade. E quando ela está indo para o deserto, ela tinha apenas pão e água. E quando ela está no caminho do deserto, o pão acabou, a água acabou, ela tinha sede. E o deserto muito quente, ela estava prestes a morrer, o menino prestes a morrer. E quando ela está prestes a morrer, ela se afasta do filho, ela fica tão angustiada, tão desesperada, que ela não quer ver a morte do filho. E ela se afasta do filho para não ver a morte dele. E quando ela se afasta do filho, é nesse momento que vem esse texto, que Deus, ele ouviu a oração do menino, e que Deus restaura o rapaz, e que Deus abre os olhos dela e mostra para ela um poço com água. E quando ela vê esse poço com água, ela bebe a água, dá a beber ao seu filho, e os dois restauram o vigor e continua a vida, e chega até a cidade, chega até o seu destino. E a vida dela muda, e aqui eu queria falar a respeito desse encontro que Agar ela tem com Deus. Que quando Deus se encontra conosco nos desertos da vida, quantas vezes nós estamos nesses desertos da vida, em momentos que a gente não vê solução, em decisões erradas que nós tomamos, e quando a gente vê, a gente está no fundo do poço, e não sabe mais para onde correr, não sabe a quem buscar, não sabemos a quem pedir ajuda, e vem o desespero, vem a angústia, e é nesses momentos que muitas vezes a graça de Deus é que vem sobre as nossas vidas. É nesses momentos de deserto é que Deus vem ao nosso encontro. Nesses anos de pastor, quantas pessoas que tiveram um encontro com Deus, geralmente foi nesses momentos de deserto da vida. Ah, como é bom quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente entende, olha, o que vai ser da minha vida quando morrer? Uma das poucas memórias que eu tenho na minha infância, na minha tenra infância, eu tenho uma memória muito vaga, quando eu tinha 4 anos de idade. Quando eu tinha 4 anos de idade, estava um dia cinzento, garoando. E eu, na janela do meu quarto, eu olhei para fora da janela. E vendo aquele tempo garoando, tempo cinzento. E naquele dia eu me perguntei, o que acontece depois da morte? Será que a vida após a morte? 4 anos de idade eu tinha. E eu me lembro vagamente dessa primeira questionamento que eu fiz a respeito da vida após a morte. Há muita gente que só busca Deus
na hora do deserto, na hora da aflição, e para que Deus resolva. Mas nós temos que buscar a Ele para quê? Para que Ele nos dê vida. Vida aqui, vida agora e melhor ainda, vida após a morte. Agar foi essa mulher que teve esse encontro com Deus restaurou. E é interessante que quando ela está no deserto, ela se sentindo rejeitada, amargurada, desesperada. E quando a pessoa está voltada à sua amargura, ao seu desespero, à sua angústia, ela não consegue enxergar a provisão de Deus sobre a vida dela. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, Deus tem provisão para a tua vida? Quantas vezes Deus tem operado milagres? Quantas vezes Deus tem feito tantas coisas para você e você não consegue enxergar as bênçãos de Deus? É interessante que quando ela está dessa maneira, o versículo 19 diz assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Dá a entender que o poço estava todo o tempo ali do lado dela. Dá para entender que o poço não caiu do céu, não apareceu da noite para o dia ali, o poço estava ali o tempo todo. Mas ela estava tão voltada aos seus problemas, ela estava tão voltada à sua amargura, que ela não conseguia enxergar os poços que Deus tinha preparado de água na vida dela. Essa palavra é para você, que às vezes só olha para as coisas desse mundo, só olha para os problemas, só olha para as lutas, só olha para o passado daquilo de mal que fizeram para você, só olha para o passado das tragédias que aconteceu na sua vida e não consegue olhar para o presente e ver quantas bênçãos Deus tem preparado para você. Olha a sua volta, quantas provisões que Deus tem preparado para você. Olha a família abençoada que você tem. Olha o recurso que Deus te deu. Você tem pão, você tem um teto para morar, você tem saúde. É bênção de Deus sobre a sua vida. Para de olhar para os problemas, para de ficar amargurado pelaquilo que fizeram de você e começa a enxergar as bênçãos de Deus sobre a tua vida e erga os olhos e agradeça a Ele porque Ele tem sido bênção na sua vida. E Ele não quer ser apenas o seu abençoador, Ele quer ser o seu Deus, o seu Senhor. Assim como Deus foi com Agar e mudou a vida de Agar e mudou a vida de Ismael. Quando eles tiveram um encontro com Deus, Deus quer ter um encontro com você. E um encontro com Deus muda as nossas vidas. Eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, que teve um encontro verdadeiro com Deus, sem que a vida dele tenha sido mudada. Que você tenha essa vida transformada por Deus. E que você seja grato a Deus pelos postos, pelas provisões que Ele tem dado na sua vida. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.